Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de gravar aqui não bem uma aula, mas é mais uma explicação, um comentário sobre o texto do Porchat que eu passei para vocês. É um texto que ele publica em 1986, chama Saber Comum e Ceticismo. É um texto de característica bastante genérica, programática, digamos assim, que mais apresenta uma concepção da filosofia, um projeto, digamos assim, um posicionamento geral diante da filosofia, que talvez tenha sido um texto pouco trabalhado, pouco estudado, e a verdade é que é um texto bastante interessante, pelo menos eu acho, né? Por isso que eu passei para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem interromper esse vídeo um minutinho, né? Pegar o texto, imprimir o texto e numerar os parágrafos, porque eu vou fazer alguns comentários e sempre facilita a numeração dos parágrafos, até porque vocês não têm, provavelmente muitos de vocês não estão com o texto publicado, mas com um arquivo, que, portanto, não tem a paginação do texto publicado, né? No texto publicado, esse artigo começa na página 73 e vai até a página 88, né? No total, se eu não errei eu aqui, são 34 parágrafos, né? E eu acho que, assim, antes de propor uma certa divisão, eu acho que a ideia geral desse texto é se posicionar contra o ceticismo, né? Ele vai dar uma definição do que é o ceticismo e, de alguma maneira, ele vai se opor ao ceticismo. O Porchat acha que o ceticismo triunfou historicamente, né? Começa lá atrás, na Grécia Antiga, mas, sobretudo, depois do Descartes, o ceticismo acaba triunfando. De alguma maneira, o Descartes elabora ou reelabora a posição cética na primeira meditação, e aí ele elabora o que o Porchat chama de um modelo cético cartesiano, e no final ele vai se opor a esse modelo que ele, Porchat, entende que foi historicamente vitorioso, né? Eu acho que o Porchat depois ele mantém um pouco essa ideia, quando ele próprio vira um cético, o Porchat, quando ele vira um cético neo-pirrônico, mas nesse momento ele está se opondo ao ceticismo, né? E muito tempo depois o Porchat vai continuar dizendo, aí não tanto em tom crítico, mas até num tom positivo, que boa parte da filosofia da nossa época é uma filosofia compatível com o ceticismo, uma filosofia que tem afinidades com o ceticismo, né? E eu acho que ele, em parte, tem razão, o Porchat, né? Eu acho que a filosofia passou por um momento, sobretudo nos meados, né, do século XX, vamos arredondar aí 1930 até mais ou menos 1980, a filosofia foi bastante modesta, né? E eu acho que o ceticismo desempenhou um papel importante nisso, né? E aqui o Porchat, então, faz a descrição da filosofia tal como ele via naquele momento, em 86, né? A gente não precisa concordar com tudo que ele diz, né? Ele próprio mudou de opinião a respeito de algumas coisas, mas, de qualquer maneira, é um texto muito interessante para a gente pensar a filosofia de uma maneira geral, né? Então, esse texto tem mais ou menos a seguinte ordenação das ideias, né? Eu diria, 5 partes principais. É claro que a gente pode falar depois subpartes e dividir, mas, de alguma maneira, nos 3 primeiros parágrafos, ele retoma, em linhas gerais, o que ele havia dito nos 2 principais textos que ele publicou na década de 70, né? O Prefácio a uma Filosofia, que, como esse texto aqui, Saber Comum e Ceticismo, é um texto muito genérico, né? Talvez o Prefácio à Filosofia seja o artigo mais bonito que o Porchat escreveu, eu acho, muito autobiográfico.
E ele, então, nos 3 primeiros parágrafos, ele retoma aquilo que ele havia dito lá na década de 70. E, logo em seguida, no parágrafo 4, ele, de alguma maneira, ele introduz a novidade desse texto já na década de 80, né? Ele diz assim: entretanto, se abandonamos a filosofia, ela não aceita abandonar-nos tão facilmente. Ela vem desafiar-nos no seio mesmo da vida comum em que achamos abrigo, ela vem contestar nossas certezas cotidianas e nosso mesmo direito de tê-las. Então, aqui começa a segunda parte, que é a ideia, então, que se ele, Porchat, pretendeu abandonar a filosofia, né? Isso foi no texto dele já de 69. E depois, na década de 70, ele passou a defender o que ele chamava de uma filosofia da visão comum do mundo, isto é, era recuperar a filosofia, mas de uma perspectiva muito diferente da perspectiva que ele tinha lá no final da década de 60. Ele, então, promove uma filosofia da visão comum do mundo, uma filosofia enraizada, né, nas nossas opiniões, né, na nossa maneira de pensar, nos nossos conhecimentos cotidianos. E ele achava que essa filosofia da visão comum do mundo resistia ao argumento cético fundamental, que é o do conflito das filosofias, que ele vai relembrar aqui no parágrafo 6 desse artigo que eu estou comentando agora, o Saber Comum e Ceticismo. E, então, o Porchat vai agora entender que o ceticismo constitui um desafio para essa filosofia da visão comum do mundo. Tá? Não é apenas que o Porchat voltou para a vida cotidiana, né? Mas, de alguma maneira, ele pensou que era possível construir uma filosofia a partir da visão comum do mundo, né? Mas aqui, de alguma maneira, é interessante ver que Porchat deixa um pouco de lado essa ideia de que a visão comum do mundo, para ele, constituía uma filosofia também, né? Mas seria uma filosofia realista, uma filosofia, digamos assim, com os 2 pés no chão, por oposição às filosofias ambiciosas, especulativas, né? Que pretendem, de alguma maneira, promover um conhecimento absoluto, né? Ou do absoluto, né? Coisa que ele não faria. E aí, o Porchat define o ceticismo como justamente essa contestação do conhecimento da visão comum do mundo, né? Ele diz, eu cito de novo no parágrafo 4, ora, é essa contestação filosófica do saber humano e comum do mundo que define essencialmente o ceticismo. Então, é interessante que a filosofia vem contra essa visão comum do mundo, é isso que ele diz, mas talvez o que a gente possa dizer é que a filosofia da visão comum do mundo ela é desafiada pelo ceticismo. Então, o que o Porchat deixa muito claro é que existe um conflito entre o ceticismo de um lado e o conhecimento que a gente tem na vida comum de outro, né? E o ceticismo é entendido justamente como esse ataque às nossas crenças e ao nosso conhecimento comum. Portanto, vocês vejam, isso aqui parece muito os 3 primeiros capítulos do Barry Stroud, né? Onde a concepção cartesiana, segundo a qual nós deveríamos reavaliar, né? Ou fazer uma avaliação global de todas as nossas crenças de uma só vez, terminava por mostrar uma espécie de confrontação entre o ceticismo e esse conhecimento comum, né? Bom, aí o Porchat, talvez diferentemente do Barry Stroud, ele vai gastar alguns parágrafos expondo o ataque do pirronismo às crenças comuns. Quer dizer, o Porchat, obviamente, reconhece que o ceticismo pirrônico da antiguidade é um ataque aos dogmáticos,
né, ao dogmatismo dos filósofos, de um modo geral. Mas ele insiste que, além desse ataque à filosofia dogmática, os céticos pirrônicos atacam também, e talvez até sobretudo, esse conhecimento comum da vida cotidiana, tá certo? E isso ele faz dos parágrafos 4 ao parágrafo 10. No parágrafo 11, ele muda um pouco de assunto e ele começa a apresentar um livro que teve um certo sucesso nessa época, aí, no final dos anos 70, começo dos anos 80, um filósofo, pensador inglês, Ernest Gellner, que o Porchat leu e gostou, né? E ele apresenta longamente a posição do Gellner a respeito da filosofia moderna. Então, se do parágrafo 4 ao parágrafo 10 se tratava de mostrar como o ceticismo antigo, em particular o pirronismo, atacava as crenças comuns, esse é o entendimento do Porchat, né? Aqui eu não estou muito de acordo com ele, não. Eu acho que os céticos pirrônicos eles não atacam dessa maneira o conhecimento e a crença comum, tal como o Porchat apresenta aqui. Mas essa é a minha discordância. Quer dizer, aqui eu não estou muito interessado em eu discutir os detalhes da posição do Porchat, mas ajudar vocês a entenderem o texto dele. Então, do 11 até o 20, ele apresenta a posição do Gellner e discute a posição do Gellner, no finalzinho falando um pouco do Lakatos também, um filósofo da ciência muito importante, muito conhecido, um cara muito bom, né? Em que ele vai tentar mostrar como que o ceticismo na filosofia moderna também ataca o nosso conhecimento e a crença comum, né? E na visão do Gellner, e o Porchat parece concordar com o Gellner, a filosofia kantiana não destoa, não se distingue muito do racionalismo e do Descartes em particular, né? E, de alguma maneira, até não só o racionalismo e o empirismo também, mas também a filosofia kantiana, elas, de alguma maneira, estão nessa atividade de fazer uma revisão crítica do nosso conhecimento sobre o mundo, né? Que a gente acredita que nós temos na vida cotidiana, mas a filosofia, seja na vertente racionalista do Descartes, seja na empirista, ou até mesmo no Kant, e aqui, então, o Porchat discorda do Barry Stroud, né? Eu tenho a impressão que, nessa época, o Porchat não tinha ainda lido Barry Stroud, porque o artigo é publicado em 86. O Barry Stroud publica o livro dele em 84. Portanto, esse artigo deve ter sido escrito em 85. E não deu tempo, teria dado tempo, mas eu acho que o Porchat não conhecia ainda o texto do Barry Stroud, né? Tanto que essa aproximação do Kant com o Descartes, ele se apoia num livro do Guéroult, eu lembro, o Guéroult diz isso mesmo, com todas as letras, né? Mas, de qualquer maneira, seria importante ver que o Gellner enxerga dois pontos nessa relação do ceticismo com a filosofia moderna, né? Isso é, a filosofia moderna como incorporando a mensagem cética, no fundo, né? Em primeiro lugar, é essa ideia que o Barry Stroud insiste, que o Porchat já retomou, em que o ceticismo é uma crítica do conhecimento e das crenças comuns, né? Mas, em segundo lugar, né, e é isso vai mais ou menos do parágrafo 11 ao parágrafo 15, né? Mas a partir do 16, e digamos assim, de um modo geral, do 16 até o parágrafo 20, existe uma segunda ideia, que não é apenas que o ceticismo se coloca contra a vida comum, que o ceticismo critica a filosofia comum,
E isso se transforma um pouco numa espécie de justificacionismo, isso é preciso justificar as nossas crenças para que a gente possa considerá-las como conhecimento. E na medida em que não há uma boa justificação para as nossas crenças comuns, elas não podem ser consideradas conhecimento, né? É isso que eu tratei agora de explicar um pouco do 16 até o 19, né? Até o 20, desculpa, eu estou aqui me confundindo, do 11 até o 15, né? Tem essa oposição, né, entre a filosofia cética e a vida comum. Do 16 ao 20, ele vai, então, dizer o que a gente faz, então, diante desse conflito entre a filosofia cética e as nossas crenças na vida comum, né? Elas não são conhecimento, como é que a gente se posiciona diante disso? E a resposta aqui, tal como o Gellner a expõe, é que a gente, então, não tem alternativa senão continuar vivendo, mas agora desconfiados, né? Quer dizer, não tem outro jeito, a gente precisa crer para continuar vivendo, né? Não há como suspender o juízo sobre tudo e continuar vivendo. A gente tem que, de alguma maneira, aceitar as nossas crenças da vida cotidiana, mas não mais tratá-las como conhecimento. É preciso, então, de alguma maneira, seguir a vida cotidiana, mas com uma pulga atrás da orelha, né? De alguma maneira, é o que aparece como aqui no parágrafo 17, aparece a expressão adoção adoxástica dos ditames da vida comum, né? É essa ideia de que a gente continua, de alguma maneira, aceitando as mesmas ideias, sem, no entanto, crer nelas. Então, eu vou continuar achando que o pão me alimenta, mas eu não tenho a crença que é verdade que o pão me alimenta, porque pode ser que isso não seja verdade, né? Então, de alguma maneira, né, há dois lados nessa posição do Gellner. A primeira é esse conflito entre o ceticismo e o nosso suposto conhecimento na vida cotidiana, uma espécie de triunfo dos argumentos céticos contra os supostos conhecimentos, e, de outro lado, então, a gente continuaria vivendo, porque não tem outra coisa para fazer, sem, no entanto, aceitar as crenças da vida cotidiana. A gente faz as mesmas coisas que todo mundo, no entanto, enquanto o homem comum acredita na verdade dessas suas crenças, achando que ele está justificado em ter essas crenças, o filósofo cético continuaria vivendo como todo mundo, fazendo as mesmas coisas que todo mundo, sem, no entanto, acreditar na verdade das suas crenças, portanto, num certo sentido, sendo desconfiados dessas crenças que os homens comuns tendem, né, as pessoas comuns tendem a aceitar na sua vida. É isso que quer dizer adoção adoxástica. De doxa, opinião, adoxástico é sem opinião, quer dizer, se adota sem crer, sem ter a opinião que as pessoas têm na sua vida cotidiana, né? E aí o Lakatos, de alguma maneira, acha que é o justificacionismo que leva ao ceticismo. É porque nós pretendemos ter uma justificação, porque nós exigimos uma justificação das nossas crenças, que quando nós nos damos conta de que não é possível, diante do desafio cético, justificar as nossas crenças, então a gente é levado ao ceticismo. Quer dizer, o ceticismo seria resultado desse justificacionismo prévio da filosofia. No entanto, diz o Porchat, aí no parágrafo 11, ele acha que não foi bem isso que aconteceu, né? Ele, Porchat, entende que é justamente o contrário que acontece, né? Foi o ceticismo que levou a esse justificacionismo. É o ceticismo que acaba colocando na ordem do dia da filosofia a ideia de que é preciso justificar as nossas crenças, que todas as crenças têm que estar
filosoficamente justificadas, senão elas não merecem ser aceitas, endossadas ou adotadas, né? Então, o Porchat vai tentar ressaltar o papel crucial que o ceticismo teve na história da filosofia, sobretudo a partir de Descartes. E ele vai, então, na quarta parte desse texto, desenvolver o que ele chama de o modelo cético cartesiano, que vai dos parágrafos 21 a 29. Ele começa lembrando a importância histórica da redescoberta dos textos do sexto empírico na filosofia moderna, né? Ele, então, nos parágrafos 21 e 22, mostra o impacto que isso teve sobre o Descartes, como o Descartes incorporou e elaborou uma filosofia em resposta ao ceticismo, né? Então, mais uma vez, esses dois aspectos que estavam lá presentes no Gellner reaparecem, tá certo? De um lado, a ideia de uma suspensão cética da realidade exterior, né? É o argumento do sonho que nós estamos acostumados, né? Que se a gente pode conhecer o mundo ao nosso redor ou não. E, em segundo lugar, ele diz, aí no parágrafo 22, esse modelo é completado pela adoção interina e adoxástica da vida comum, isto é, por uma moral provisória anunciada pelo discurso do método. E aí vem, suspensão do mundo e adoção provisória e adoxástica do mundo constituem, assim, o modelo cartesiano da propedêutica cética ao filosofar. Então, o modelo cético cartesiano tem dois aspectos. Primeiro, é uma dúvida universal, né, a respeito de todos os conhecimentos sobre o mundo ao nosso redor, o mundo exterior, e, em segundo lugar, é viver a vida sem crenças, né? A gente adota, aceita aquilo que as pessoas dizem, fazemos como as pessoas fazem, e, no entanto, isso não está acompanhado por nenhuma crença ou opinião, tá certo? No 23 em diante, sobretudo no 23, 24, o Porchat diz que essa elaboração do modelo cético cartesiano ela foi legada para a posteridade. Ela se torna, parágrafo 23, um paradigma onipresente no pensamento moderno e contemporâneo, né? Mas que, ao contrário do Descartes, que lidou explicitamente, deu uma resposta franca e direta ao ceticismo antigo, e, na verdade, o ceticismo que estava sendo redescoberto, né, e trabalhado por alguns filósofos da sua época, quer dizer, antes mesmo de Descartes. Temos vários céticos, o mais famoso é o Montaigne, mas tem também Francisco Sanches, Lamado Levayer, um pouco antes, uma espécie de cético, que era o Agrippa von Nettesheim, né? Então, há muitos filósofos influenciados pelo ceticismo antes do Descartes, né? E o Descartes, de alguma maneira, conhece e responde, se não a todos esses céticos, né, do Renascimento, a alguns, né? Agora, depois do Descartes, raros são os filósofos que percorrem, né, o mesmo caminho, né, ou que fazem esse percurso pelo qual o Descartes passou, para, de alguma maneira, então, colocar em dúvida o mundo exterior e viver a sua vida sem as crenças cotidianas, né? No entanto, diz o Porchat, ou talvez justamente por isso, né, porque se torna um paradigma onipresente, as pessoas não falam mais dele. Então, de alguma maneira, as pessoas se esqueceram que esse justificacionismo da filosofia cartesiana, que a filosofia cartesiana lega para a gente, né, as pessoas esquecem que foi fruto do ceticismo e passam a pensar, como, por exemplo, o Lactus, que pode ser o contrário, que é o justificacionismo é que vai gerar o ceticismo, quando é justamente o contrário, né? Então, no parágrafo 25, diz o Porchat, o ceticismo metodológico se tornou, assim, um paradigma, não somente onipresente, mas oculto, porque é adotado inconscientemente. Então, as pessoas são céticas sem saber que são céticas. Elas ignoram que a posição que elas aceitam, né, de
que a filosofia deve contestar o saber comum e que, apesar disso, nós continuamos vivendo a nossa vida sem adotar as nossas crenças e o nosso conhecimento da vida comum, elas não percebem que isso foi historicamente produzido, né? E ignoram essa origem histórica, né? E ele continua falando isso, dessa generalização, né? Essa perpetuação do paradigma cético cartesiano, que, de alguma maneira, está difundido por todas as filosofias. E veja, quando ele diz todas as filosofias, ele enumera, por exemplo, lá no 26, assim, né? Com efeito, os filósofos modernos e contemporâneos, em sua maioria, sejam metafísicos ou positivistas, marxistas ou freudianos, filósofos da ciência ou da linguagem, proíbem-se, em suas filosofias, de assumir a realidade do mundo cotidiano e de reconhecer um saber humano e comum do mundo. Certo? Então, é a suspensão do juízo a respeito da existência do mundo exterior e depois, nessa suspensão, não se admitem os nossos conhecimentos comuns como se eles, de fato, fossem conhecimentos, né? Você pode até usar isso para orientar a sua vida, mas você vai ser desconfiado dessas crenças, disso que as pessoas dizem e afirmam na sua vida comum, certo? Lá no 29, para encerrar isso, ele fala, mas o paradigma cético cartesiano domina ainda a postura filosófica da maioria dos pensadores de nosso tempo, certo? E aqui se encerra, eu acho, a quarta parte do texto, né? Eu vou retomar para que vocês relembrem. Então, parágrafos 1 a 3, ele relembra o que ele disse nos textos da década de 70, né? Parágrafos 1 a 3. Dos parágrafos 4 a 10, ele define o ceticismo como a filosofia que combate o conhecimento comum que nós temos na vida cotidiana, parágrafos 4 a 10. Depois, trabalhando o livro do Gellner, ele vai mostrar como essa postura do ceticismo antigo, de alguma maneira, se reencontra na filosofia moderna, em qualquer uma das suas vertentes, no racionalismo, no empirismo e na filosofia crítica do Kant, certo? Isso vai dos parágrafos 11 a 20. Com base nessas duas análises do ceticismo antigo e da presença do ceticismo na filosofia moderna, ele vai elaborar o modelo cético cartesiano dos parágrafos 21 a 29, né? E dos parágrafos 30 a 34, que são os últimos, ele vai dar a sua própria posição, né? De alguma maneira, ele vai se opor ao ceticismo, né? E mostrar como ele reagiu, porque, de alguma maneira, os céticos pretendem voltar à vida comum, mas eles voltam à vida comum sem nenhuma crença. O Porchat não, o Porchat volta à vida comum acreditando ou aceitando as crenças da vida comum e aceitando que há conhecimento na vida comum, certo? Então, ele faz uma comparação em que o ceticismo, de alguma maneira, tem algumas semelhanças com a experiência que ele próprio passou, né? Mas que o resultado é diferente. Por exemplo, no parágrafo 31, lá no meio, ele fala: minha reação foi diferente. Quer dizer, os céticos e o Porchat se deram conta do desacordo das filosofias dogmáticas, e eles, então, reagiram a esse desacordo entre os filósofos dogmáticos, mas eles tiveram reações diferentes. A reação do cético nós já vimos qual foi, né? Os céticos, de alguma maneira, condenaram o conhecimento comum e eles passaram a viver sem ter crenças, né? No entanto, o Porchat não teve essa reação, né? Ao contrário, ele, de alguma maneira, como ele já diz no parágrafo 32, ele fala assim: eu assumi a sério e para valer, ao estilo
do homem comum, vivendo suas opiniões, suas crenças, suas certezas, né? Isto é, quando o Porchat abandona a filosofia dogmática e pretende voltar à vida comum, ele volta a essa vida comum tendo as crenças do homem comum e aceitando que nós temos, de fato, conhecimento na vida comum, né? Para ele é impossível abandonar as crenças tal como preconiza ou recomenda o segundo aspecto do modelo cético cartesiano. Ele diz: não creio possível viver sem efetivamente opinar e sem crer séria e convictamente, né? Então, a mera observância adoxástica das necessidades da vida aparece-me como uma aberração patológica. É esquisito você comer pão sem achar que o pão vai te alimentar. É difícil você evitar tomar um veneno tendo a opinião, né, sem ter a opinião de que o veneno vai causar um mal terrível, quem sabe até te matar, né? E aí, então, ele diz que, quando ele volta à vida comum, ele volta doxicamente, isto é, com crenças e opiniões, né? Ele acha que, de alguma maneira, a filosofia cética infesta a vida comum de filosofia, quer dizer, transforma as nossas opiniões comuns como se elas fossem opiniões filosóficas em pé de igualdade. Então, nesse sentido, por que pode haver um conflito entre o ataque cético às crenças comuns e as próprias crenças comuns? Ora, o ataque cético é filosófico e ele ataca sobretudo as filosofias. Se o ceticismo ataca também as opiniões comuns, é porque os céticos tratam as opiniões comuns como se elas fossem filosóficas, como se elas estivessem em pé de igualdade com as opiniões filosóficas. E é por esse motivo que o cético acha que o ataque dele é eficiente, eficaz contra o conhecimento e as opiniões comuns. Ora, diz o Porchat, não é assim. Essa promoção insidiosa das opiniões comuns a opiniões filosóficas deve ser resistido. De alguma maneira, as opiniões comuns não estão em pé de igualdade e, portanto, não entram em confronto com as argumentações filosóficas. Isso é, a argumentação filosófica é ineficaz contra as crenças comuns e contra o conhecimento comum. De alguma maneira, o que o Porchat está propondo aqui? Uma espécie de insulamento, de separação entre, de um lado, as crenças comuns e, de outro lado, os ataques filosóficos, né? Isso, de alguma maneira, corresponde, no vocabulário do Barry Stroud, a uma separação entre o interno e o externo, entre dois níveis, né? Claro, o Porchat não é um filósofo kantiano, até ele coloca o Kant, diferentemente do Stroud, do lado do Descartes, mas, de alguma maneira, o que o Porchat está propondo aqui é uma espécie de separação entre a filosofia e a vida comum. Não se deve promover a vida comum ao estatuto de uma filosofia, né? De outro lado, né, a filosofia também ela não vai atacar a vida cotidiana. É preciso dissociar essas duas esferas, tá certo? E se o cético quiser, então, retornar à filosofia, desculpa, se o cético quiser retornar à vida cotidiana, tem que, de alguma maneira, fazer essa separação, perceber que o ataque cético não atinge as crenças e o conhecimento comum, e, ao voltar para a vida comum, tem que voltar tendo crenças, né, e achando que há conhecimento, sim, na vida cotidiana. Tá certo? Então, nesse sentido, a volta do Porchat à vida cotidiana é muito mais radical. E veja que essa ideia da separação aparece, por exemplo, lá no finalzinho, né? Embora não só aí, mas aparece aí de alguma maneira, quando ele diz, a penúltima frase, ele fala assim, que o ceticismo, né, ou antepenúltima, né, se fez facilmente, e se fez historicamente, a porta de entrada, vestíbulo, propedêutica metodológica a certas formas de dogmatismo, né?
Então, embora o ceticismo tivesse combatido o dogmatismo, ele próprio, ao criticar a vida cotidiana, permite, então, o surgimento de outras filosofias, por exemplo, o idealismo, né, ou filosofia crítica do Kant, que são, aos olhos do cético, certas formas de dogmatismo. Ele limpa o terreno para essas filosofias, oferece-lhes o ensejo para a criação de seus espaços extramundanos. E aqui que eu queria, então, chamar a atenção para vocês, essa ideia de que o ceticismo ele acaba por separar dois domínios diferentes. De um lado, o domínio mundano, que, de alguma maneira, é invulnerável aos ataques da filosofia, porque é um domínio não filosófico. E, de outro lado, o domínio filosófico, né, que é aberto pelo ceticismo, é o ceticismo que faz com que a gente, de alguma maneira, pretenda transcender essa vida cotidiana, em primeiro lugar, atacando ela e nos conduzindo para além dela, criando esse espaço extramundano no qual os filósofos dogmáticos vão se instalar para tentar, de um ponto de vista absoluto e não um ponto de vista situado, né, no mundo. Então, desse ponto de vista extramundano, esse ponto de vista absoluto, eles vão tentar enunciar as verdades absolutas sobre uma realidade independente, né? E é o que o Porchat pretende, justamente ao rejeitar o ceticismo, ele pretende continuar com os dois pés firmes, implantados na vida cotidiana, né? E não transcender. Nesse sentido, né, o Porchat parece muito próximo da posição do Moore, né? Porque ele, de alguma maneira, resiste, né, aos argumentos do Moore, e ele resiste, então, a essa transcendência, né, de alguma maneira, mas ele percebe um pouco a maneira do Barry Stroud, que é o ceticismo, justamente, que ao atacar a vida comum e ao, de alguma maneira, valorizar essa questão, né, da questão do justificacionismo, né, que a gente tem que, de alguma maneira, justificar todas as nossas crenças, né, que acaba levando isso a um espaço externo, né, extramundano e, portanto, alguma forma de dogmatismo, né? Eu espero ter ajudado vocês a entender esse texto do Porchat. Eu acho que tem muitos detalhes que poderiam ser discutidos. Procurei dar algumas dicas para comparar com o texto do Barry Stroud, né? E, enfim, espero ter sido útil. Acho que esse é um texto muito bom, né, que vale a pena ser lido com cuidado e depois discutido no detalhe. É isso aí. Até a próxima.